Bom dia a todos. Sou Paulo Baroni, sou especialista de vendas na VMware, da unidade de negócio de redes virtuais de segurança. E hoje nosso Power Block irá abordar o tema superando as 4 barreiras à segmentação de rede. O responsável pela apresentação de hoje, mais uma vez, será o Maurício Amorim, engenheiro de soluções aqui, que também faz parte dessa unidade de negócio. E ele irá apresentar nesta sessão 4 desafios relacionados a questões operacionais e de arquitetura, que as equipes responsáveis por assegurar a proteção dos dados e suas aplicações, em empresas em que vocês trabalham, enfrentam no dia a dia. Eu já finalizo aqui meus comentários, vou passar a palavra aqui para o Maurício, temos aí bastante conteúdo, e peço que vocês utilizem o Zoom, o Q&A do Zoom, para postar as suas dúvidas e perguntas, tá bom? Maurício, muito obrigado aí, tá contigo. Baroni, obrigado. Então, bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Vamos falar um pouquinho aí das barreiras, nessa implementação da segmentação da rede. E a gente tem uma agenda como Power Block, curtinha, 3 itens, mas para a gente conseguir atacar, conseguir abordar esses temas, as dificuldades que a gente vê muitas vezes sendo enfrentadas quando se tem um projeto que está buscando essa segmentação, essa proteção do tráfego leste-oeste ali do seu data center. Então, a gente vai ver assim, a necessidade, a importância de proteger dentro do seu data center, como que eu faço essa proteção com a segmentação ou microsegmentação e além da segmentação tradicional, e que desafios que a gente geralmente encontra quando a gente tenta fazer essa segmentação, implementar essa camada de segurança, e como que a gente pode ajudá-los a superar essas barreiras. Então, quando a gente fala de segurança, a gente vem daquela abordagem tradicional, porque até hoje as ferramentas que a gente tem, de modo geral, de segurança, todo mundo fala de segurança, fala, pedir para alguém, quando você pensa em segurança, o que você pensa? A grande maioria das pessoas vão pensar em 2 coisas, antivírus e firewall. E esses elementos, aí o firewall, falando em segurança de rede, o antivírus vai lá no endpoint, o foco aqui nosso é segmentação de rede, onde tradicionalmente quem faz isso é o firewall. Os firewalls foram feitos, a arquitetura de firewall que a gente tem até hoje é a mesma arquitetura que a gente tem 20 anos atrás. Eles ganharam mais função, ganharam mais capacidade, mas a arquitetura, a forma de você inserir e conectar na sua rede não mudou. E isso traz um desafio na hora que você tenta adaptar e colocar esse firewall dentro do seu data center para proteger aquela movimentação lateral. Porque a verdade hoje é que grande parte desses ataques consegue evadir esses firewalls que estão no perímetro, muito por conta de criptografia, as técnicas de evasão de firewalls são enormes, e aí esses caras, uma vez que entrou no seu data center, a movimentação é livre. Houve muita tentativa de gente de adaptar esses firewalls, botar esse firewall como default gateway de todas as VLANs do data center. Ainda assim, ele fica capenga dentro de uma mesma VLAN, de uma subnet. Ele não vai ter visibilidade, não vai conseguir te ajudar em absolutamente nada. E aí, quem trabalha com segurança fica responsável por encher de produto. Esse aqui meu firewall faz isso, meu anti-malware faz isso, aí pega um agente para fazer aquilo. E a gente vê que são dezenas de soluções de segurança que as empresas precisam gerenciar e trabalhar hoje. Existe uma média de mercado que diz que uma grande empresa chega a ter 75 produtos de segurança, cada um fazendo alguma coisinha. E você não pode descuidar desse ambiente, porque se houver qualquer tipo de brecha, de vazamento, seja de informação ou você ser alvo de um ransomware, o custo disso é muito grande. A gente tem até casos que gente que foi alvo, teve algo considerável e depois disso deram dinheiro para eles resolverem alguns problemas. Mas a abordagem aqui, quando a gente fala de segmentação, e se tivesse como pensar diferente, em vez daquela abordagem do meu firewall tradicional de perímetro, e se tivesse alguma forma de todo o workload ganhar uma política de segurança, ganhar o seu firewall, mas um firewall que fosse individual, aplicado ao workload, aplicado independente se ele é uma máquina virtual, independente se ele é um pod no mundo Kubernetes, mas que ele tivesse
fosse individual, com as suas políticas individuais, mas, ao mesmo tempo, com gerenciamento centralizado, se fosse um único firewall. E se eu tivesse como também, porque a gente vê que firewall tradicional é todo baseado em endereço IP. E se a gente tivesse como trabalhar com políticas, com outras formas de criar regras, por exemplo, os atributos das máquinas virtuais ou dos containers, nomes, etiquetas, contexto, qual sistema operacional, se a gente tivesse como fazer isso, e principalmente inserir esta camada de segurança com essas características que eu falei para você, mas que não implicasse em qualquer tipo de alteração e mudança na minha arquitetura de rede. Então, esse é o mundo ideal, né? Eu ter toda essa camada de segurança individual com uma capacidade que o firewall de perímetro tradicional não tem e que eu ainda pudesse fazer isso sem mexer na minha rede. Dá para fazer isso? Dá. E dá para, inclusive, né, empresas que têm necessidade de criar ambientes isolados, por exemplo, PCI é um requisito de compliance importante, você pode trabalhar com uma solução dessa que faz o isolamento virtual. E aí onde entra o que a gente chama de Service Defined Firewall. O que é o Service Defined Firewall? É a solução de segurança da VMware que vai estar ali dentro do seu data center aplicado justamente daquela forma, individual para cada máquina virtual, para cada container, todo mundo que entra, conectou na sua rede, nasceu um workload, ele ganha uma camada completa de proteção. É uma arquitetura distribuída, né? Uma arquitetura onde esses firewalls é um firewall só, mas que está distribuído no seu ambiente. E que firewall é esse? Né? Não é só um firewall camada 4, igual muitas vezes tem gente que fala, não, mas eu posso botar o firewall lá no iptables do meu Linux e começa a gerenciar isso no Scala. Então, o Service Defined Firewall é essa camada de segurança que inclui um firewall tradicional, camada 4, camada 7, com reconhecimento de aplicações, firewall de identidade, mas também tenha camada de proteção mais avançada. Proteção contra ameaças avançadas, então tem que ter também a parte de DSPS, fazer sandboxing, olhar a questão de tráfegos e comportamento para detectar tráfego malicioso com base no comportamento. E tudo isso, para eu fazer isso de uma forma eficiente, eu preciso de uma camada de analytics, né? Uma camada onde eu estou ajudando você a entender os seus fluxos, a entender as comunicações, e onde, a partir daquilo ali, eu tenho toda a questão de relatórios, visibilidade do que está acontecendo, e aí trabalhar nessa detecção e resposta a ameaças baseada em rede. Tudo isso funcionando em múltiplos ambientes, né? No meu data center on-premise, baseado em container, máquina virtual, e com uma camada, né, de gestão de inteligência de segurança fornecido pelo VMware TAL, que é a unidade de análise de ameaças. E aí entra o NSX, então, justamente para resolver isso. Aquele Service Defined Firewall ele é implementado pelo NSX e é ele que nos permite fugir daquela abordagem tradicional, fugir da topologia arquitetura tradicional, onde eu tenho 2 workloads, por exemplo, 2 VMs que estão na mesma subnet e você não tem nenhuma camada de proteção entre elas. Está deixando a porta aberta para qualquer movimentação lateral ser explorada. Então, se uma VM, né, um workload for comprometido dentro do seu ambiente, o risco disso aí se espalhar é gigantesco. O NSX ele te permite que cada VNIC, né, a máquina virtual, ela tem uma VNIC, a plaquinha de rede, ela ganha um firewall que tem visibilidade do contexto, sabe que VM é aquela, qual sistema operacional. Isso nos permite dar uma política de segurança que é ajustada para aquele workload. E aí a gente consegue, com isso, proteger e deixar o acesso apenas àquilo que é estritamente necessário. Então, essa é onde a gente quer chegar. Agora, para chegar aí, também não é fácil, tá? E aí a gente tem algumas barreiras e algumas dificuldades para implementar este desejo. Esse é um sonho, ali que a gente quer chegar, ter esta proteção, mas até chegar lá, eu tenho uma série de barreiras aí que acabam me dificultando essa caminhada. As 4 barreiras que a gente vai tratar hoje são a formulação da minha política, ou seja, legal, eu tenho uma solução, ela chega lá, agora qual é a política que eu vou criar? Né? Quem está conversando com quem? Quais são as portas que eu tenho que fechar e quais são as portas e as aplicações que eu tenho que abrir? Esse é o primeiro desafio que a gente vê. O segundo desafio,
o limite de controle de acesso. Então, controle de acesso limitados. Será que basta eu trabalhar na proteção das portas camada 4? Ou eu tenho que fazer uma proteção mais avançada? E aí, a terceira barreira é, geralmente, você se vê com alguma solução que, de novo, o exemplo que eu dei, vou usar o firewall do Windows, o firewall do PT. E as ameaças avançadas que se utilizam de portas conhecidas para se disfarçar e conseguir explorar vulnerabilidades, né? Então, você precisa de algo que tenha também proteção a ameaças avançadas. E a quarta dificuldade aí é que muitas vezes tem soluções mágicas que são ofertadas aí no mercado, o cara fala, não, faça tudo isso aí, só precisa fazer uma coisa, instala um agente em todo o seu sistema operacional. Você vai botar uma máquina virtual, bota um agente. Botou uma outra máquina virtual, bota outro agente. E aí você que tem dezenas, centenas ou até milhares de máquinas virtuais e de workloads, imagina a gestão disso aí, gestão de compatibilidade de sistema operacional e os workloads que muitas vezes a gente tem lá uns appliances virtuais na nossa infraestrutura que o fabricante daquele appliance virtual fala, não, você não pode botar nada aqui no sistema operacional, senão você perde o suporte. E aí? Aquele cara vai ficar sem a camada de proteção? Então, essas são as barreiras, e eu vou tratar cada uma delas, como que a gente consegue contorná-las e superá-las de uma forma bastante simples. A primeira, então, barreira, como que eu formulo a minha política? Como que eu chego e descubro qual é a política de segurança que eu tenho que aplicar para cada um dos meus workloads? Então, os desafios gerais disso aqui é porque muitas vezes a gente não conhece. A gente não conhece como que são aquelas aplicações, muitas aplicações legadas, e aí você saber agrupar as suas aplicações, os seus workloads de acordo com as suas aplicações é difícil. E outra coisa mais difícil ainda é manter isso ao longo do tempo. Quantos firewalls, administradores de firewall aí tem um lixo de regras e que é um trabalho de enxugar o gelo, você manter o seu firewall atualizado apenas com aquelas regras necessárias. E aí que entra em cena, né, uma ferramenta que esteja sempre olhando para aquele seu tráfego. Então, o NSX ele tem uma plataforma chamada NSX Intelligence. O que ele faz? Ele, com base no que ele enxerga na sua rede, com base nas comunicações, ele roda o Analytics e ele vai falar o quê? Olha, eu vou te agrupar, eu agrupo as minhas aplicações e meus workloads e ele te recomenda regras. Então, esse aqui é o NSX Intelligence. O que o NSX Intelligence traz? Então, você abre ele, você tem uma tela ali com as comunicações que estão acontecendo. Essas comunicações, né, os flows que ele vai mapeando, você vê que tem diversas cores. Tem alguns flows que estão pontilhados, que significa o quê? Esta comunicação não passou por uma regra de firewall, ou passou pelo aquele permit NN que você deixou lá no final enquanto você está criando a sua política de segurança. Esses flows verdes, legal, passou por uma política de segurança que está permitindo. Esses azuis foram flows, tentativas de flows que foram bloqueados. Então, você tem uma visão de comunicação do tudo que está acontecendo no seu data center. E aí você, numa primeira vista, ele é bastante poluído, e aí você começa a trabalhar fazendo filtragens mais granulares. Então, posso pegar, por exemplo, uma aplicação específica e falar, cara, eu vou começar a microsegmentar, né? Criar essa segmentação e quero buscar a política desta aplicação. Quando você faz esse filtro, ele já dá o zoom in e fala, essa sua aplicação que a gente está chamando aqui de Tire Store, né? Tom's Tire Store, ela tem essas camadas e essas comunicações, e eu vejo que tem uma série de comunicações que não estão protegidas, não estão passando por um firewall. Então, de novo, aquele ali são os tipos de flow, e aí tem uma varinha mágica. Se você clicar naquela varinha mágica, o que ele vai te fazer? Ele vai te trazer essa tela e vai falar, olha, me recomende essa varinha mágica para você solicitar que a ferramenta te recomende, com base naquilo que ela observou, quais seriam as políticas de segurança a serem implementadas. Você vai lá, faz algumas customizações, né? Escolhe o tempo, escolhe as VMs, a arquitetura, o tipo de política de segurança você quer, customiza alguma coisa e fala, opa, e aí ele roda. Espera 1, 2 minutinhos, ele vai te falar, aqui está o que eu recomendo você fazer. E essa recomendação está lá, ó, vai, crie 5 regras de firewall, 4 grupos, 12 serviços, cria isso aqui, e se você clicar lá no View Recommendations, ele vai te trazer essa tela com a tabela de firewall.
que ele está te recomendando. Este é o momento onde você pode pegar os nomes, você ajusta e customiza tudo do jeito que você quiser. Então, você vai lá, se quiser mudar o nome de qualquer coisa, reordenar as coisas, você fica à vontade. Isso é uma recomendação para passar pelo seu filtro, né? Machine Learning, inteligência artificial é legal, mas é bom a gente ter a chance de olhar e validar antes de aplicar isso lá no plano de dados, lá no Faro. Então, a gente olha, você vai lá, vê o que ele recomendou, faz eventuais ajustes, e aí, quando você estiver pronto, ele até te mostra, olha, o resultado daqueles flows, depois que eu aplicar essas regras, aquelas setinhas que estavam cheias de setinha vermelha, né, pontilhada, que não estava passando por um Faro, vai ficar neste formato. Você fala ok e dá um publish. Na hora que você der o publish, aquela regra vai passar lá para o seu Faro, e aqueles flows agora, na hora que rodar, ele vai estar lá, as setinhas verdes, setinhas azuis, e o objetivo é você acabar com aquelas setas vermelhas e pontilhadas. E aí isso te permite, de fato, né, criar essa segmentação. Isso é tão importante porque grande parte do nosso tráfego é leste-oeste, tá? O tráfego leste-oeste é gigantesco, esse tráfego leste-oeste precisa ser protegido, então a gente tem que ter uma forma de criar essas políticas, isolar esses meus ambientes, da forma que for importante para vocês. Pode ser ambiente de teste de produção, posso fazer isso baseado com subnet, pode fazer com tag, mas você tem que fazer isso de uma forma rápida, de uma forma simples e principal, sem mexer na sua arquitetura de rede. Não precisa mexer em nada na rede, porque onde está esse Faro? Esse Faro está lá no seu hypervisor. Se isso aqui for o meu ambiente on-premise, está no meu hypervisor. Habilitou o Faro, você começa a criar política de segurança, não precisa mudar endereço IP, não precisa criar VLAN, não precisa fazer absolutamente nada. A segunda barreira é a questão de controles de acesso limitados. Por que acontece? Hoje em dia, trabalhar com políticas de segurança camada 4 é suficiente? A gente já viu que não é. Muitas aplicações modernas ou trabalham com portas ou endereço IP. Você fala mundo de Kubernetes, cara, o serviço está no IP, daqui a pouco está no outro IP. Né? Os containers são efêmeros. E aí, como que você trabalha com políticas de segurança que são baseadas em IP e porta? Não resolve. E aí você precisa ter uma camada, precisa ir além desse tipo de proteção. Então, que tipo de proteção a gente consegue trazer? Proteção baseada em usuário. Minhas regras podem ser feitas baseado no grupo do AD que aquele usuário é membro. Eu posso criar regras camada 7, usando ali FQDN. Então, é levar aquele firewall tradicional, que muitas vezes, quando o pessoal falava de microsegmentação anos atrás, pensava ali numa regrinha básica, camada 4, isso não é suficiente. Então, aquela segunda barreira é superar os controles limitados de segurança que nos permitem apenas regras camada 4, e eu vou lá e faço tem várias capacidades de regras aí baseado em camada 7. E um exemplo clássico é o ambiente VDI. O ambiente VDI, o que acontece? Você traz o seu desktop do seu usuário para dentro do seu data center. Só que esse usuário acessa a internet, acessa YouTube, né? Se você liberar, ele está acessando a internet a partir de uma VM que está lá dentro do seu data center. Então, isso traz uma brecha, uma lacuna para dentro do seu data center, mas que você precisa proteger. E aí, como que você vai proteger esses desktops virtuais que estão dentro do seu data center com um firewall que está lá no default gateway daquela VLAN? Ali, lateralmente, basta um desktop virtual ser comprometido que vai se espalhar com certeza. Então, a ideia aqui é que a gente consiga criar regras, por exemplo, o usuário B acessa minhas aplicações financeiras porque ele é lá do setor financeiro. Os outros não acessam. A gente vai lá criar isso aí baseado no usuário. Porque cada hora ele pega um desktop virtual, tem um IP novo, essas políticas têm que ser baseadas no usuário. Ao mesmo tempo, eu crio uma política que nenhum VDI fala com outro VDI. E isso é suportado não apenas em ambientes VDI VMware, Horizon, mas independente. Tem muita gente aí que tem VDI Citrix. Isso não é problema. Desde que o ambiente VDI Citrix esteja em cima do hypervisor VMware, tudo que a gente faz em termos de segurança é completamente suportado. E isso funciona também não só para VDI, mas ambientes RDSH, né? Remote Desktop Shell. Terceira barreira, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que a gente tem mais uns 5 minutinhos, para dar uns 2 minutinhos aí de pergunta, mas estamos acabando também. Terceira, falta de prevenção a ameaças avançadas.
Então, a questão de portas e olhar a camada 7 também nem sempre é importante, nem sempre é suficiente, porque há uma série de vulnerabilidades que são exploradas, né, nas aplicações. Então, você pode falar, cara, permito 443, permito HTTPS, mas o cara vai lá e injeta algum tipo de código malicioso e que aquele firewall, ainda que seja um firewall camada 7, não vai enxergar. E aí, antes de você ter o NSX, o que você tinha que fazer? Você escolhia alguns segmentos, segmentos críticos, segmentos lá DMZ, e fazia o seguinte, leva esse tráfego lá para o IDS-PS. Então, botava numa VLAN, isso aí encaminhava lá para o IDS-PS e voltava esse tráfego no caminho normal. Isso é muito oneroso do ponto de vista de capacidade, então essas caixas de DSPS é caro, o gigabit por segundo dele é muito caro. Então isso é uma estratégia que não escala. A ideia aqui é superar essas dificuldades e essas restrições de throughput. Esse DSPS está lá no meio da rede, então ele você vai botar ele para inspecionar só uma parte do tráfego. E uma coisa que eu acho muito importante aqui é que ele não tem contexto. Toda decisão de permite ou bloqueia aquele tráfego é baseada no que está no conteúdo daquele pacote. Agora, aquele pacote veio de onde? Veio de uma máquina Linux, veio de uma máquina Windows, de onde veio? Então, se a gente consegue pegar esse DSPS e distribuir no meu ambiente, isso nos permite fazer o quê? Inspeção em todo o meu ambiente, numa arquitetura scale-out, onde eu não tenho pontos cegos, e a outra coisa é que a gente traz políticas de segurança que são dinâmicas e que são de acordo com o meu workload. Então, isso aí, o que é legal? A gente consegue ativar apenas as assinaturas do IPS que são relevantes para aquele workload. O IPS que está lá na rede, ele recebe todo um segmento de rede. O que você vai fazer? Naquele segmento tem Windows, tem Linux, tem um monte de aplicação, você ativa todas as assinaturas. Então, imagina o esforço e a chance de falso positivo que você pode ter. Mais de 60% dos ataques bem-sucedidos são feitos explorando vulnerabilidades que não teve o seu patch aplicado. Já existe um patch, mas pela dificuldade, o dia a dia de gestão operacional do ambiente desses, das suas aplicações, não te permite ficar aplicando o patch o tempo inteiro. Então, se explora muito isso, porque se é conhecido, já tem uma vulnerabilidade que eu sei, já tem o software para atacar aquilo, explorar aquilo, é o que mais se utiliza. Então, a gente tem essa estatística de que cerca de 60% dos ataques exploram, né, vulnerabilidades já conhecidas. E aí que é a importância da gente trabalhar com o contexto. Saber, ó, o que eu rodo nessa máquina virtual? Qual é o sistema operacional dela e as aplicações que eu rodo? Eu vou aplicar nela apenas as assinaturas que são relevantes para aquele workload. A vizinha dela, que tem outras aplicações, outro sistema operacional, eu vou aplicar outras assinaturas. E no universo que você tem aí mais de 10 mil assinaturas, você conseguir reduzir aquilo ali para uma pequena centena de assinaturas é gigantesco, não só o ganho de desempenho, né, e na própria arquitetura que você tem, mas você reduz muito a questão de falsos positivos, a gestão do seu IDSPS, muito menos eventos para você tratar. Então, isso aí ajuda demais a gente trazer esse contexto e conseguir aplicar em todo ponto da minha rede, porque ele é distribuído, e levando em consideração o contexto. A última barreira, para a gente finalizar aqui, é a questão de agente. Então, vocês viram, a arquitetura do NSX é fazer o quê? Eu aplico essa camada de proteção completa, camada 4, camada 7, DSPS, anti-malware, tudo com Analytics dentro do meu hypervisor. Mas vocês devem já ter escutado alguém falar, não escuta, não vai na onda da VMware, não, porque existe uma forma muito mais simples de você fazer, que é botar um agente em cada um. E a gente vê que essa abordagem, apesar de parecer simples, parecer legal, mas traz alguns riscos e traz umas dificuldades. A primeira é a questão de compatibilidade, que eu já mencionei. Então, você tem que ficar sempre gerindo a compatibilidade dos agentes, porque está no sistema operacional, ele tem que validar, é uma matriz de compatibilidade eterna.
tá? Quantos sistemas operacionais você tem? O fabricante lá daquele agente tem que garantir que você pode instalar aquele agente naquela versão do sistema operacional, e a gente vê ainda muito sistema operacional legado em funcionamento aí. E aí, a outro problema é, será que é de fato seguro este agente que está ali? Um software malicioso não poderia, que entrou ali, não poderia desabilitar aquilo ali e bypassar toda aquela camada de proteção? É o primeiro ponto que ele vai fazer, né? Tem um monte de software aí que consegue desabilitar o antivírus, ele vai direto no agente para ele ter livre acesso ao SO. Então, a gente vê que existe um risco, ainda que se alarme, opa, tem um agente aqui, o estrago já está feito. Então, na hora que você leva essa camada de proteção para fora do sistema operacional, além de trazer a independência do SO, não tem matriz de compatibilidade, eu não tenho que instalar nada. Nasceu aquela VM, ela já nasce com o firewall ligado, diferente de o agente nasce a VM, ela só vai estar protegida depois que você instalar o agente. Então, quando a gente faz isso de uma forma intrínseca, na arquitetura, você garante que aquela proteção estará sempre ligada, não tem como fugir dela. Então, o que a gente trouxe aqui hoje é essa ideia, a importância de fazer a segmentação, a importância de eu ter essa camada de segurança no meu ambiente, lá no meu data center, protegendo as minhas aplicações, e como as diferentes formas, né, de fazer isso, as dificuldades que a gente geralmente vê quem está implementando isso enfrentar, quais são os pedacinhos que a gente consegue ajudar com o NSX ali, de forma que você consiga superar essas barreiras e ter uma proteção efetiva. Chegamos aí às 10h30, deixa eu fazer a chamada do nosso próximo Power Block. A gente vai fazer a pausa agora, né, por conta do fim de ano aí, todo mundo descansando, tirando férias. A partir de janeiro, o nosso próximo Power Block será aí como fazer uma abordagem Zero Trust para sua rede. Então, a gente tem trabalhado muito nesses temas de segurança, cada dia trazendo um pouquinho, né, um ingredientezinho, um pedacinho da solução, para que vocês consigam aprender um pouquinho, olhar como que eu aperfeiçoo quem já tem ou estou buscando aquilo. E aí eu deixo aí, por favor, o link, a chamada para nosso próximo Power Block, agradecendo o tempo de vocês e a presença de todos, tá? Muito obrigado, bom dia. Exato, Maurício. Temos aqui uma pergunta do Renato, se essa apresentação ela vai ser disponibilizada, né? Então, posteriormente, a gravação dessa apresentação, né, isso que o Maurício acabou de apresentar, ela vai estar disponível no nosso blog, né, no blog do VCN Brasil. Tá? Então, esse comentário aí. Obrigado pela interação, Renato. Isso aí. Tá? Todos esses nossos Power Blocks estão sendo gravados e disponibilizados lá no nosso blog, vídeo no YouTube. Então, depois a gente compartilha aí com vocês. De novo, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos aí um ótimo final de semana.